O microfone tremia na mão da Adriana quando ela olhou bem no fundo dos olhos do Ademir e disse, com voz clara e alta para todo o salão escutar: "Eu vim aqui hoje para contar a verdade sobre a morte do Arthur." O silêncio que caiu naquele salão foi de arrepiar, minha gente. Juízes, desembargadores, empresários poderosos, todos parados, sem respirar, sem entender o que tinha acabado de acontecer. A festa, que era para coroar o Ademir como o advogado mais respeitado de São Paulo, virou o palco de uma confissão pública que ninguém dentro daquela sala estava preparado para ouvir. E do outro lado do palco, o Pedro chega no momento exato em que a Adriana entra de braço dado com um homem que ele nunca tinha visto. Se você está acompanhando essa história comigo desde o começo, se inscreve agora nesse canal e ativa o sininho, porque cada minuto desse resumo revela um detalhe que a novela deixou marcado para sempre. Deixa aquele like caprichado para fortalecer o canal. Tudo começa quando o Ademir, aquele advogado que ostenta uma reputação intocável, decide organizar a festa mais imponente da temporada para consolidar de vez o poder que ele acumulou nos últimos anos. Vocês precisam entender o tamanho dessa recepção, gente. Ademir alugou o salão mais caro da cidade, contratou buffet importado, encomendou arranjos de flores raras e mandou convites impressos em papel dourado para toda a elite jurídica e empresarial de São Paulo. Juízes que decidem processos milionários, desembargadores que assinam sentenças históricas, promotores que comandam operações contra a corrupção, empresários donos de conglomerados inteiros, todos foram convidados. E o Ademir, com aquele sorriso confiante de quem se acha dono do mundo, planejava usar a noite para selar sua imagem de homem incorruptível diante das pessoas mais influentes do país. Vocês precisam entender, minha gente, o nível de detalhe que o Ademir colocou nessa festa. Foi uma produção digna dos maiores eventos da alta sociedade paulistana. Ele contratou um cerimonialista renomado, aquele que faz casamentos de gente famosa, e passou semanas trabalhando cada milímetro do salão. Toalhas de linho importadas da Itália, taças de cristal Baccarat trazidas direto de Paris, arranjos de rosas brancas com orquídeas raras espalhados em cada canto, iluminação amarelada suave que ele mesmo escolheu porque disse que fazia todo mundo parecer mais belo nas fotos. E as fotos, minha gente? Ele tinha contratado 3 fotógrafos profissionais e uma equipe de vídeo para registrar cada segundo daquilo que ele considerava a coroação da carreira dele. O Ademir chegou no salão 2 horas antes do horário oficial. Olhou para cada mesa, cada arranjo, cada garrafa de champanhe posicionada e reclamou de detalhes que só os olhos dele conseguiam ver. Tirou uma taça do lugar porque estava a 3 centímetros da posição ideal. Mandou trocar o guardanapo de uma mesa porque a dobra estava assimétrica. Puxou o cerimonialista para um canto e reclamou porque o quarteto de cordas contratado ainda não tinha chegado para fazer o ensaio final. Um perfeccionismo doentio, minha gente. Um perfeccionismo de quem está tentando construir uma imagem impecável de si mesmo para esconder toda a podridão que carrega dentro do peito. A Sueli, aquela secretária discreta que sabe todos os segredos do escritório dele, estava caminhando para lá e para cá com uma prancheta na mão, verificando a lista de convidados, marcando quem já tinha chegado, orientando os manobristas sobre quais carros deveriam ficar em posição de destaque na entrada. Ela também tinha se produzido para a ocasião, vestindo um tailleur escuro elegante que fazia parecer mais assessora executiva do que secretária. E ela obedecia cada ordem do Ademir com aquela lealdade cega que sempre teve por ele, sem imaginar, sem sequer suspeitar, que estava colaborando com a organização da noite mais catastrófica da vida do chefe. Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 8 da noite, minha gente. Aquele desfile de vaidade que só existe nos eventos da elite. Carros importados parando na entrada, esposas de empresários descendo com vestidos de gala, joias reluzindo debaixo das luzes, sorrisos ensaiados, cumprimentos calorosos que, na maioria das vezes, escondiam rivalidades antigas. Um dos juízes convidados chegou acompanhado da filha adolescente, aproveitando para mostrar para ela o mundo em que ele queria que ela circulasse no futuro. Um empresário do ramo hoteleiro chegou com 2 seguranças pessoais que ficaram na porta. Um desembargador aposentado, aquele que virou consultor jurídico de vários bancos, chegou com a esposa segurando uma bolsa de grife que sozinha valia mais do que muito salário anual do brasileiro comum. O Ademir recebeu cada convidado pessoalmente, com aquele aperto de mão firme, aquele sorriso ensaiado, aquele comentário certo para cada perfil. Para o juiz,
Falou do último caso complicado que tinham comentado numa audiência. Para o empresário, mencionou uma oportunidade de negócio que valeria a pena discutir. Para o desembargador, elogiou a esposa e perguntou pelos netos. Ele conhecia todo mundo, minha gente, todo mundo mesmo. E fazia questão de demonstrar essa proximidade porque sabia que era essa rede de contatos que sustentava o poder dele. O Kleber, aquele advogado que também tinha sido convidado, chegou por obrigação profissional, mas com uma expressão sombria no rosto. Ele já tinha desconfianças pesadíssimas sobre o Ademir. Já tinha começado a investigar por conta própria. E não conseguia disfarçar o desconforto de estar num evento comandado por alguém que ele suspeitava ser criminoso. Sentou-se numa mesa afastada, pediu uma água mineral e ficou observando cada movimento do Ademir, cada gesto, cada cumprimento, tentando entender o quanto daquilo era real e o quanto era pura encenação de teatro barato. Pilar chega com a família Brandão inteira, minha gente, ostentando as joias que roubou do inventário do Arthur. Ela desce da limusine usando o colar de esmeraldas que era o preferido do irmão, usando os brincos de diamante que Arthur guardava no cofre, usando o anel que ele tinha comprado para dar de presente numa data especial. É de dar nojo, viu, minha gente? A cara dura dela é impressionante. Silvana veio ao lado com Tiago, obrigado a comparecer. Ulisses veio arrastando os pés e suando frio de tanto que anda devendo, e Fábia, tadinha, veio caladinha, com o coração apertado por saber de coisas que ninguém mais na família fazia ideia. Ah, mas essa Fábia ainda vai ter um papel decisivo nessa noite, gente. Guardem esse nome. Bruna aparece com a Carmita e sem o Pedro. Não pode ser, minha gente, mas é verdade. O Pedro, aquele que se casou com ela na maior farsa da história dessa novela, se recusou terminantemente a comparecer no evento do próprio pai. E a Bruna, morrendo de vergonha, entra no salão de braços dados com a mãe, tentando disfarçar a humilhação de estar sozinha diante daquela sociedade toda. Carmita, sempre tentando manter as aparências, sorria para um lado e para o outro, mas por dentro estava desesperada, sabendo que o casamento da filha está pendurado por um fio. O Ademir, enquanto isso, ensaia diante do espelho o discurso que preparou para a noite. Ele quer falar da carreira brilhante, da ética profissional, dos casos vitoriosos que defendeu com honra e integridade. Que piada, minha gente! Que piada de mau gosto! O homem que comprou testemunha, que subornou o juiz, que armou para prender uma inocente, tá lá se autoproclamando exemplo de moral. E a Sueli, aquela secretária que sabe tudo, todinho mesmo, tudo o que acontece dentro do escritório dele, tá cuidando dos últimos detalhes da recepção, recebendo os convidados na porta, entregando os crachás, dirigindo os garçons, sem imaginar que a noite dela e do chefe tá para virar de cabeça para baixo. Enquanto o Ademir sorri para os convidados e faz pose para fotógrafos, do outro lado da cidade, minha gente, tá acontecendo uma reunião que vai mudar o destino de tudo. A nossa Adriana tá numa suíte de hotel, cercada pelas mulheres mais leais que a vida colocou no caminho dela, montando o plano mais audacioso que essa novela já mostrou. Segurem firme porque agora eu vou contar cada detalhe dessa articulação. Adriana revela tudo pro Heitor. Cada detalhe, cada nome, cada data, cada traição. Ela conta pra ele como o Ademir subornou o Tom para depor mentira no julgamento. Como o Pilar colocou tranquilizante no suco do Arthur para desestabilizar o irmão. Como a Diná provavelmente empurrou o joalheiro da varanda por ciúmes. Como a família Brandão inteira se articulou para colocar ela naquela cela feminina. Heitor escuta tudo com o rosto endurecido, o queixo trincado, os olhos brilhando de indignação. Ele segura a mão da Adriana com força e promete diante das outras duas mulheres presentes, que vai bancar o plano até as últimas consequências. Nancy chega com uma pasta cheia de documentos. Ela conseguiu, durante os anos de prisão, reunir provas contundentes contra a Zene, aquela mulher que atacou a Adriana no presídio a mando da Pilar. Depoimentos de outras detentas, gravações de conversas, cartas trocadas, bilhetes escondidos. Nancy fez o serviço inteiro dentro daquela cela apertada e agora está entregando tudo, todinho mesmo, para Adriana usar no momento certo. Vocês têm noção da coragem dessa mulher, minha gente? A Nancy poderia ter sido morta por dedurar a Zene, mas ela arriscou tudo pela amiga. Liris chega logo em seguida com outra pasta. Ela, trabalhando como garçonete no cassino, viu tudo o que o Ulisses fazia por lá. Ela documentou as apostas milionárias, os empréstimos com agiotas,
as manobras suspeitas de lavagem de dinheiro que ele fazia usando a joalheria do Arthur para passar dinheiro sujo por dentro do inventário. Ah, minha gente, que trabalho de detetive que essa Liris fez. Ela até conseguiu fotografia dele entregando maços de dinheiro para homens estranhos na porta do cassino. É prova em cima de prova em cima de prova. O Heitor não fica parado, não. Ele oferece apoio financeiro para o plano inteiro. Advogados de renome, seguranças particulares, jornalistas confiáveis, especialistas em documentação, tudo por conta dele. E mais do que isso, mais importante do que qualquer dinheiro do mundo, ele oferece apoio emocional para a Adriana. Ele segura a mão dela quando ela treme de raiva. Ele abraça ela quando ela chora de emoção. Ele diz, olhando no fundo dos olhos dela, que vai andar com ela nessa noite. Não como pretendente, não como namorado, mas como companheiro de luta, como escudo, como espada, como parceiro na batalha da vida dela. Mal chega no fim, minha gente, e ele tá preocupadíssimo. Preocupado mesmo. O irmão da Adriana avisa que ia enfrentar o Ademir em público, na frente da elite jurídica de São Paulo, na frente dos amigos poderosos dele, pode ser uma armadilha. E se ele reagir? E se os seguranças dele expulsarem a Adriana à força? E se ele consegue processar ela por difamação e mandar ela de volta para a cadeia? Mal tá desesperado, gente. Mas a Adriana olha para ele com aquela força de mulher que já perdeu tudo e não tem mais nada a perder. E diz que, se ela morrer nessa festa, morrer diante de todo mundo mostrando a verdade, ainda assim vai ser melhor do que continuar vivendo com aquela injustiça pendurada no pescoço. E vocês precisam ver, minha gente, a preparação da nossa Adriana para essa noite histórica. Não foi uma preparação qualquer, não. Foi uma transformação, uma metamorfose completa. Um renascimento de uma mulher que decidiu que iria enfrentar os inimigos dela usando as próprias armas deles. Elegância, sofisticação e presença marcante. O Heitor tinha reservado uma suíte no hotel mais luxuoso do centro da cidade. Tinha contratado uma equipe completa de beleza e figurino. E tinha dito para Adriana que ela poderia escolher qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa, sem se preocupar com o preço. A Adriana, minha gente, ficou horas sentada naquela cadeira giratória de camarim, sendo trabalhada por profissionais que fazem a produção das maiores atrizes globais. A cabeleireira desenrolou os cachos naturais dela, fez um alisamento suave e escovou fio por fio até ficar aquele brilho de propaganda de shampoo. A maquiadora, uma francesa que tinha voado direto para atender ela, escolheu tons neutros para dar destaque aos olhos. Aplicou um batom cor de vinho profundo que combinava com o vestido preto e passou horas garantindo que cada milímetro do rosto dela estivesse impecável, mas ainda natural. Nada de exagero de gente rica sem gosto, minha gente. Mas aquela sofisticação silenciosa de quem realmente sabe se apresentar em sociedade. O vestido, meu Deus do céu, o vestido merece um capítulo à parte. O Heitor tinha convidado uma estilista amiga dele, dessas que atendem primeiras damas e esposas de embaixadores. E a moça criou um modelo exclusivo para a Adriana em menos de 72 horas. Um preto justo até os joelhos, com um decote elegante que insinuava, mas não expunha, com detalhes bordados à mão em fio de prata que só refletiam a luz nos ângulos certos, com uma abertura discreta na perna que aparecia só quando ela caminhava. Um sapato de salto agulha da cor exata do vestido completava a produção. E os brincos, minha gente, brincos de diamante que o Heitor tinha entregado numa caixinha aveludada aquela mesma tarde, dizendo que era um presente para ela lembrar que merecia todo o brilho do mundo. Enquanto isso, na sala ao lado, a Nancy e a Lyris organizavam pela última vez a pasta com as provas. Cada documento tinha sido copiado várias vezes, autenticado em cartórios diferentes para evitar que alguma manobra jurídica invalidasse a autenticidade. O Heitor tinha contratado 3 advogados renomados que ficariam esperando por telefone durante a noite inteira, prontos para dar suporte imediato caso algum problema legal surgisse. Nada foi deixado ao acaso, minha gente. Nada mesmo. Cada detalhe daquele plano tinha sido pensado, revisto, ensaiado, discutido. Antes de sair da suíte, a Adriana pediu alguns minutos para ficar sozinha. Ela se ajoelhou na cabeceira da cama, fechou os olhos e fez uma oração em silêncio. Ela pediu força para enfrentar o que viria pela frente sem perder a compostura. Pediu proteção para a família dela, que estava esperando notícias em casa. Pediu principalmente que o espírito do Arthur, aquele joalheiro bom que tinha morrido injustamente, estivesse presente naquela festa junto dela.
guiando cada palavra que ela iria dizer. E enquanto ela orava, minha gente, uma lágrima escorreu pelo rosto dela e caiu no colo do vestido, mas foi rapidamente enxugada pela maquiadora, que veio dar o retoque final. O Heitor bateu na porta gentilmente e perguntou se ela estava pronta. Adriana levantou, respirou fundo, olhou para a imagem dela mesma refletida no espelho de corpo inteiro e viu uma mulher que ela mal reconhecia. Uma mulher poderosa, digna, capaz de derrubar impérios. E foi assim, com essa nova imagem de si mesma gravada nos olhos, que ela caminhou em direção à porta e ao futuro incerto que a aguardava. E foi assim, minha gente, com o coração batendo forte, com as mãos trêmulas, mas com a alma inteira determinada, que a nossa Adriana entrou no carro que o Heitor tinha mandado buscar e partiu rumo à festa mais desastrosa da história do Ademir. Segurem firme, porque agora vem a parte que vai fazer vocês pularem da cadeira. A porta do salão se abre, minha gente, e a Adriana entra. Mas não entra como aquela fisioterapeuta simples que a gente conhecia. Não entra como aquela viúva humilde que Arthur tinha acolhido. Não entra como aquela ex-detenta que estava trabalhando num salão de beleza para sobreviver. Ela entra transformada, minha gente. Vestida como uma verdadeira mulher milionária, com um vestido preto justo que desenhava a silhueta perfeita dela, com sapatos altos de grife, com cabelo escovado com brilho de diva, com uma maquiagem discreta mas poderosa, com brincos de diamante que ela ganhou do Heitor. Cada passo dela dentro do salão parava o tempo dos convidados. As mulheres da elite paulistana ficaram de queixo caído. Os homens tiravam os olhos das próprias esposas para olhar aquela aparição. Foi um espetáculo. O Heitor caminha ao lado dela, com um smoking impecável, com os cabelos aparados, com a postura de rei que ele naturalmente tem, oferecendo o braço para Adriana com aquele carinho e aquela firmeza que só quem ama demonstra. Os dois juntos, minha gente, formavam a imagem mais poderosa da noite. Todo mundo perguntava quem era aquela mulher. Quem era aquele casal magnético? Que aristocracia vinda de fora estava chegando na festa do Ademir? E enquanto os convidados sussurravam, a Adriana caminhava com o olhar fixo no rosto do inimigo. Pilar reconhece a Adriana. Meu Deus do céu, minha gente! A cara da Pilar, naquele momento, merecia estar num quadro pendurado num museu. Ela estava conversando com uma amiga desembargadora quando o olhar dela desviou para a porta principal. E ela viu aquela mulher entrar. Levou uns 3 segundos para o cérebro dela processar quem era. E quando processou, o copo de champanhe escorregou da mão dela e caiu no chão. Todo mundo virou. Pilar ficou branca, minha gente, branca como cera. As mãos começaram a tremer. Ela olhou para o Ulisses procurando socorro, mas o Ulisses tinha ficado do mesmo jeito, congelado, sem entender como aquela mulher tinha se tornado aquela aparição. Bruna também vê. Ah, minha gente, essa cena da Bruna eu vou guardar para a vida toda. Ela estava conversando com uma parente do Ademir quando ergueu os olhos e reconheceu a Adriana ao lado daquele homem lindo, elegante, poderoso. O rosto dela se contraiu, os lábios ficaram pálidos, os olhos encheram de lágrimas. Ela sabia, minha gente, sabia com todos os poros do corpo dela que o coração do Pedro nunca tinha sido dela. Sempre tinha pertencido àquela mulher que agora chegava com outro homem. E aquela verdade caiu em cima da Bruna que nem uma laje de concreto. O Ademir, minha gente, esse tenta manter a calma. Ele que está acostumado a controlar tribunais inteiros com o olhar. Tenta esconder o pânico que subiu pela espinha dele. Mas quem está acompanhando ele bem de perto, quem está servindo bebida para ele naquela hora, viu a gota de suor descer da testa dele. Viu a mão dele apertar o copo com tanta força que quase quebrou o cristal. Viu o queixo dele trancar. O Ademir sabia, minha gente. Sabia que a Adriana tinha vindo para cobrar cada crime que ele cometeu. Sabia que o controle da noite tinha escapado dos dedos dele naquele momento exato em que a porta se abriu. E aí, quando a gente pensava que a noite não podia ficar mais tensa, chega o Pedro. Sim, minha gente, o Pedro. Aquele advogado que tinha jurado mesmo, que não pisaria naquele salão nem morto. Ele muda de ideia na última hora. Ele decide comparecer não para celebrar o pai, mas para confrontar ele, para jogar na cara do Ademir tudo o que ele descobriu sobre o suborno do Tom, sobre a manipulação do juiz, sobre a rede de crimes que sustentava a carreira do velho advogado. O Pedro chega com o Kleber ao lado, decidido a fazer um escândalo. E enquanto isso, minha gente, do outro lado da cidade, o Pedro estava vivendo o próprio inferno particular.
Ele tinha chegado em casa naquela tarde, com o coração apertado, com a alma pesada, sabendo que precisava tomar uma decisão que iria mudar o rumo da vida dele. A Bruna estava no quarto, se produzindo para a festa do sogro, animada com o vestido novo que tinha comprado, sem imaginar que o marido estava planejando algo completamente diferente do que ela esperava. Ela cantarolava enquanto passava perfume, arrumava o cabelo, escolhia os brincos, sonhando com uma noite feliz ao lado do marido. O Pedro entrou no quarto, olhou para ela naquela ingenuidade quase criança e sentiu uma pontada dolorosa no peito. Ele sabia, minha gente, sabia bem por dentro que ela não merecia estar sendo enganada por um casamento sem amor. Sentou na cama, respirou fundo várias vezes e disse para ela que não iria à festa do pai. Disse que não conseguia mais fingir que respeitava aquele homem, que precisava confrontá-lo, que precisava fazer justiça de alguma forma. A Bruna, coitada, ficou desesperada. Começou a chorar. Implorou para ele reconsiderar, para ir junto, para pelo menos aparecer por meia hora. Mas o Pedro estava decidido. E foi nesse momento, minha gente, que aconteceu algo que os dois vão levar para a vida toda gravado na memória. A Bruna se ajoelhou na frente do Pedro, segurou as mãos dele e perguntou, olhando bem no fundo dos olhos: Pedro, me diz uma coisa só. Você ainda ama aquela mulher, aquela Adriana? Você ainda pensa nela? E o Pedro, minha gente? O Pedro tentou responder com uma mentira. Tentou dizer que não. Tentou proteger o casamento deles, mas as palavras não saíram. Ele ficou paralisado por longos segundos, com os olhos molhados, sem conseguir emitir nenhum som. E aquele silêncio ensurdecedor, foi a resposta mais dolorosa que a Bruna podia receber. Ela se levantou da cama sem dizer nada. Foi até a janela do quarto, olhou para a rua movimentada de São Paulo e ficou ali por vários minutos. O Pedro se aproximou por trás, tentou tocar no ombro dela, mas ela desviou e disse com uma voz seca, sem virar o rosto: Vai, Pedro, vai para a festa do seu pai. Faz o que você tem que fazer. Mas quando você voltar, a gente precisa conversar seriamente sobre o nosso futuro. O Pedro entendeu, minha gente, que o casamento dele já estava por um fio, que aquela mulher que se casou com ele por amor estava começando a ver claramente que nunca tinha sido correspondida. Ele pegou o smoking, se vestiu no banheiro, arrumou o cabelo às pressas e saiu de casa sem se despedir da esposa. Entrou no carro, deu partida no motor e ficou por vários minutos com as mãos no volante sem conseguir seguir viagem. Ligou para o Kleber e pediu para ele encontrar na porta do salão. Precisava do amigo para dar apoio moral naquele momento crucial. O Kleber, sem entender direito o que estava acontecendo, concordou em ir junto e prometeu esperar por ele. Durante o trajeto até o salão, o Pedro pensou em 1000 coisas. Pensou no dia em que conheceu a Adriana no meio da enchente. Pensou na primeira vez que confessou que amava aquela mulher. Pensou no julgamento, nas visitas na prisão, no beijo trocado quando ela se declarou a ele. E pensou também no dia em que ela terminou tudo dizendo que não amava mais. Aquele dia que o coração dele partiu em milhões de pedaços. E que sofrimento inútil, minha gente. Ficou naquela tela porque agora ele iria descobrir a verdade da forma mais dolorosa possível. Mas quando o Pedro atravessa a porta do salão, minha gente, ele congela. Congela do jeito que a gente congela quando vê um fantasma. Porque o primeiro rosto que ele enxerga é o da Adriana. A Adriana que ele ama. A Adriana pela qual ele sonha todas as noites. A Adriana pela qual ele sofre em silêncio dentro daquele casamento sem amor com a Bruna. E ela tá ali, minha gente, ali de braço dado com outro homem. Um homem alto, elegante, poderoso. Um homem que segura ela com carinho e com posse ao mesmo tempo. O chão desabou embaixo dos pés do Pedro. O Kleber olha para o amigo e vê o desespero estampado no rosto dele. Ele segura o braço do Pedro com força e sussurra para ele manter a calma, não fazer escândalo, não estragar a possibilidade de conseguir denunciar o Ademir naquela noite. Mas o Pedro tá além do controle. Ele tá vendo a mulher que ele ama sorrindo para outro. Tá vendo o Heitor colocar a mão nas costas dela? Tá vendo os dois juntos como se sempre tivessem sido um casal. E aquela imagem cortante que nem uma navalha, entrou no peito do Pedro e cortou tudo por dentro. A Bruna, coitadinha da Bruna, vê o marido e vê para onde ele está olhando. Ela vê o rosto do Pedro se desmanchar diante da Adriana. Vê os olhos do marido brilharem por outra mulher.
Vê que tudo o que ela sempre suspeitou é verdade, verdade absoluta e sem retoque. Ela caminha em direção ao Pedro na esperança de que ele venha abraçá-la na frente de todo mundo. Mas o Pedro nem enxerga a Bruna, nem enxerga. Ela poderia ter sumido do salão naquele momento e ele não teria notado. O Pedro dá um passo em direção a Adriana, mas o Kleber segura o braço dele com firmeza. O Kleber olha nos olhos do amigo e diz baixinho: Pedro, agora não. Se você fizer alguma coisa aqui, você estraga tudo. Você entende o que ela veio fazer aqui? Ela veio derrubar o Ademir, e se você atrapalhar, ela pode ser presa. Fica no seu canto e deixa ela fazer o que veio fazer. E o Pedro, com o coração em pedaços, obedece. Ele para, fica ali, encostado numa coluna, olhando para Adriana com a alma sangrando por dentro. E é nesse exato momento, minha gente, que a Adriana toma a decisão de subir ao palco. Ela olha para o Heitor devolve o olhar com aprovação, e os dois caminham juntos em direção ao palco, onde o Ademir estava começando a preparar o microfone para o discurso. Pilar já está entrando em pânico, tentando alertar o irmão. Mas o Ademir, ainda achando que consegue controlar a situação, faz sinal para ela ficar quieta. A Adriana sobe os degraus do palco. O salão inteiro para. Todo mundo vira o pescoço. Os garçons param de servir. A música da orquestra vai baixando de volume até desaparecer. E ela, com aquela postura de rainha que a vida ensinou a ela, pega o microfone. O Ademir tenta impedir, tenta arrancar o microfone da mão dela, tenta usar a força física para empurrar ela para fora do palco. Mas o Heitor, meu Deus do céu, o Heitor entra na frente dele. O Heitor coloca a mão no peito do Ademir com firmeza e diz baixinho, mas com voz de trovão: encoste um dedo nela e você vai sair daqui de ambulância. O Ademir recua. Recua com o rosto vermelho de humilhação. O salão inteiro está em silêncio, minha gente. Um silêncio de cemitério. Você conseguia ouvir uma agulha caindo no chão. A Pilar está segurando a mão do Ulisses, os dois tremendo juntos. A Silvana empurrou o Tiago para trás de uma coluna. A Bruna estava congelada perto da Carmita, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E o Pedro, minha gente. O Pedro estava com o rosto molhado de lágrimas, olhando para Adriana com uma mistura de admiração, dor e desespero que faz doer só de descrever. E ela começou. Adriana começou a falar com voz firme, clara, cheia de dignidade. Boa noite a todos os senhores e senhoras presentes. Meu nome é Adriana, sou fisioterapeuta. E há alguns meses atrás, eu fui presa por um crime que eu não cometi. Fui presa por causa de um homem que está aqui hoje, sorrindo, fazendo pose, se autoproclamando exemplo de moralidade. Esse homem se chama Ademir Braga. O salão inteiro solta um ó de espanto. Os juízes convidados se entreolham. Os empresários começaram a sussurrar entre si. E o Ademir? Meu Deus, o Ademir ficou branco como uma parede. A Adriana começou a puxar os documentos de dentro da bolsa dourada que ela estava carregando, um a um. Cada folha era uma bomba, minha gente. Cada folha era uma verdade que explodia diante daquela elite paulistana. Primeiro, o extrato bancário. Ela ergueu bem alto o documento e mostrou para todo mundo o depósito que o Ademir fez para a conta do Tom. Aquele padrasto da Adriana que aceitou dinheiro para depor mentira no julgamento. Meus senhores, aqui está a comprovação, autenticada em cartório, do suborno que o senhor Ademir Braga pagou para que uma testemunha mentisse no meu julgamento. O valor foi de R$100 mil, depositado por meio de conta de terceiros. O Ademir tentou reagir. Tentou falar que aquele documento era falso, que era manipulação, que era chantagem. Mas antes que ele conseguisse abrir a boca direito, a Adriana já tinha tirado a segunda prova. Aqui, senhoras e senhores, tenho um documento que comprova que o juiz do meu julgamento tinha jantado com o senhor Ademir Braga 3 dias antes da condenação. E naquele jantar foi entregue um envelope contendo mais R$200 mil. R$200 mil para que o juiz influenciasse a decisão dos jurados e me mantivesse presa. O salão explodiu num murmúrio. Os desembargadores presentes começaram a olhar para o Ademir com raiva. Um dos promotores federais convidados sacou o celular e começou a filmar tudo, minha gente. Tudo mesmo. E aí veio a bomba mais forte. O Heitor sobe ao palco carregando um laptop. Um laptop conectado a caixas de som que preencheram o salão inteiro. Ele pousou o aparelho na mesa e começou a rodar gravações. Minha gente, gravações. Áudios comprometedores entre o Ademir e a Pilar, planejando toda a armação contra a Adriana.
Você ouvia a voz do Ademir dizendo para Pilar: "Fica tranquila, essa Adriana vai passar o resto dos dias na cadeia. Eu já falei com o juiz, já paguei o padrasto, já articulei tudo." Você ouvia a voz da Pilar rindo. Minha gente, rindo de satisfação. Meu irmão vai ficar bem vingado, Ademir. Aquela biscate que se meteu na minha família vai apodrecer atrás das grades. Os convidados começaram a se afastar do Ademir. Alguns puxaram o casaco e saíram andando em direção à porta. Outros ficaram, mas evitavam olhar para o rosto dele. As mulheres da alta sociedade começaram a comentar entre si: "Nossa, e eu convidei ele para minha festa mês passado. Meu marido tem processo com esse advogado. Agora eu entendo por que a gente perdeu." O Ademir tentou desmentir, tentou dizer que aquelas gravações eram montagem, que era conspiração contra ele. Mas nesse momento, minha gente, um dos desembargadores presentes se levantou e disse em voz alta: "Ademir, se essas gravações forem verificadas como autênticas por perícia, você não vai só perder a licença de advogado, você vai preso." E o Ademir, minha gente, calou a boca. Vocês precisam entender, minha gente, o impacto que aquelas gravações causaram no salão. Foi como uma bomba jogada no meio de uma reunião. Cada palavra do áudio caía em cima dos presentes que nem uma martelada na cabeça. O Ademir, na tentativa desesperada de recuperar o controle, começou a caminhar entre os convidados, pedindo para que fossem embora, dizendo que era uma provocação, que era conspiração, mas ninguém, absolutamente ninguém, deu ouvidos a ele. Todos ficaram grudados nos ouvidos, escutando cada detalhe daquela conversa comprometedora entre ele e a Pilar. Uma das mulheres da alta sociedade, esposa de um empresário conhecido, sacou o próprio celular e começou a filmar as gravações sendo tocadas. Ela estava com aquele sorriso maldoso de quem está vivendo o auge da fofoca da temporada, sabendo que aquelas imagens iriam viralizar nos grupos das amigas em poucas horas. Outra senhora, aparentemente uma professora universitária de direito, tirou um caderninho da bolsa e começou a anotar cada afirmação incriminadora que saía dos áudios, provavelmente pensando em usar aquele caso como exemplo em aulas futuras. Um dos desembargadores presentes, aquele que era mais próximo do Ademir profissionalmente, se aproximou dele discretamente e sussurrou no ouvido: "Ademir, meu velho, você me convidou para essa festa sabendo que isso poderia acontecer? Porque se souber que você me colocou no meio dessa situação constrangedora de propósito, nossa amizade acaba aqui, agora, dentro desse salão." O Ademir tentou negar, tentou dizer que era vítima de uma conspiração, mas o desembargador virou as costas e foi caminhando em direção à saída sem esperar nenhuma explicação adicional. Enquanto isso, a Bruna, coitada da Bruna, estava vivendo o próprio pesadelo particular. Ela tinha se afastado da Carmita e tinha se sentado sozinha numa mesa nos fundos do salão. Ela olhava para o Pedro do outro lado, encostado numa coluna, com o rosto molhado de lágrimas olhando para Adriana no palco. E ela entendia, minha gente, ela entendia de uma vez por todas que o casamento dela era uma farsa, uma mentira sustentada por conveniência e ilusão. Ela pegou a taça de champanhe que estava intocada na mesa, bebeu tudo de uma vez e começou a chorar em silêncio. A Carmita se aproximou preocupada e tentou consolá-la, mas a Bruna afastou a mãe com um gesto. Disse para ela em tom baixo, mas firme: "Mãe, chega! Chega dessa história de tentar me convencer que o Pedro me ama. Ele nunca amou. Nunca. Eu fui uma idiota de acreditar em você todos esses meses. E o pior é que eu me convenci sozinha, achando que se eu insistisse o suficiente, ele acabaria se apaixonando por mim. Mas isso nunca vai acontecer. Ele ama aquela mulher e ponto final." A Carmita ficou sem palavras. Minha gente, sem palavras. Porque ela sabia, no fundo do coração, que a filha estava certa. Do outro lado do salão, o Kleber tinha se aproximado do Pedro para tentar acalmá-lo. Ele segurava o amigo pelo ombro, dizia palavras de conforto, mas o Pedro estava num estado de choque completo. Ele olhava para Adriana no palco e via nela uma força que ele nunca tinha percebido antes, uma potência, uma determinação. E ele entendia, com aquela clareza dolorosa que só vem em momentos de crise, que a mulher que ele tinha amado nos últimos meses não era a Adriana verdadeira. A verdadeira Adriana era aquela mulher poderosa que estava no palco, comandando a plateia com a fala firme, e essa mulher já não pertencia a ele. As lágrimas do Pedro escorriam livremente agora, minha gente. Ele nem tentava mais esconder. E o Kleber, com uma sabedoria de amigo verdadeiro, apenas ficou ali do lado, oferecendo um lenço
sem tentar dizer nada, sabendo que às vezes o silêncio é o maior conforto que se pode oferecer a alguém que está perdendo tudo em tempo real. A Pilar, vendo que o irmão advogado estava afundando, tentou reagir. Ela subiu correndo no palco, empurrou o Heitor e gritou para Adriana: "Sua mentirosa! Sua criminosa! Você matou meu irmão e agora vem inventar essas fantasias para escapar da justiça. Guardas, guardas, prendam essa mulher!" Ela estava gritando descontroladamente. O cabelo dela estava caindo no rosto. A maquiagem estava borrada. O vestido de gala estava amassado. Ela parecia uma louca, minha gente. Uma verdadeira louca. Mas foi aí que aconteceu o inimaginável. A Silvana, meu Deus do céu, a Silvana subiu ao palco. A cunhada da Pilar. Aquela mulher que sempre foi cúmplice dos planos da família Brandão. Ela tomou o microfone da mão da Adriana com delicadeza e olhou para Pilar com um olhar duríssimo. "Chega, Pilar! Chega! Eu não aguento mais viver dentro dessa família com esse peso na consciência." Sim, minha gente, foi a Pilar que articulou o ataque da Zene no presídio. Foi a Pilar que pagou para Zene atacar a Adriana. Ela me contou tudo uma noite depois de beber demais. Eu tô cansada de mentir por essa família. O salão explodiu numa reação de horror. Os juízes se levantaram das cadeiras. A Pilar tentou avançar em cima da Silvana, mas o Heitor segurou o braço dela. E aí, minha gente, aí veio outra confissão. O Ulisses subiu no palco. O Ulisses, aquele irmão medroso da Pilar. Ele subiu com as pernas trêmulas, com o rosto molhado de suor, e falou: "Eu também confesso. Eu vi minha irmã pagar o padrasto da Adriana. Eu vi minha irmã combinar com o Ademir para armar contra essa moça. Eu vi tudo e não falei nada porque estava atolado nas dívidas do jogo. Eu preciso descarregar essa culpa." A Pilar tentou virar contra o irmão, mas foi tarde demais. O Tiago, meu Deus, até o Tiago se manifestou. O sobrinho da Pilar. Ele levantou a voz do meio do salão e gritou. E a senhora Pilar ainda queria me tirar da presidência da joalheria, pedindo exame de DNA para provar que eu não era filho legítimo do meu pai. Ela queria roubar tudo, tudo o que meu pai deixou. Não é a primeira vez que ela pisa em cima da própria família. A Pilar, minha gente, ficou completamente isolada no palco. Sozinha, cercada por acusações que vinham do próprio sangue dela. E quando a gente pensava que já não podia acontecer nada mais surpreendente, minha gente, entra pela porta principal a Fábia. A Fábia, a esposa do Ulisses. Ela vem caminhando com passos firmes, carregando um envelope amarelado nas mãos. Um envelope antigo, meio manchado pelo tempo. Ela sobe ao palco, se posiciona ao lado da Adriana e diz com voz clara para todo mundo escutar. Eu era a única pessoa da família Brandão que ainda visitava o Arthur nos últimos meses de vida dele. E ele, sentindo que ia morrer, me entregou essa carta. Ele pediu para eu guardar essa carta em segredo e entregar somente para a pessoa certa, no momento certo. E esse momento é agora. O silêncio que caiu no salão foi assustador, minha gente. Um silêncio que doía nos ouvidos. A Fábia entregou o envelope para a Adriana. A Adriana rasgou o envelope com as mãos trêmulas e começou a ler em voz alta para que todo mundo escutasse cada palavra. Se essa carta chegou até você, é porque eu já não estou mais entre vocês. E se essa carta está sendo lida em público, é porque as coisas que eu suspeitava acabaram acontecendo. Meu nome é Arthur Brandão. E eu deixo essa carta como testemunho da verdade que eu não pude gritar em vida por medo da minha própria família. O salão ficou congelado, minha gente. Congelado. Você podia ouvir a respiração das pessoas. A Adriana continuou lendo, com a voz embargada. Nos meus últimos meses de vida, eu descobri que minha irmã, Pilar Brandão, estava colocando substâncias no meu suco de laranja para me deixar confuso durante audiências e provar que eu era senil. Eu descobri porque uma vez, sem querer, quem tomou o suco não fui eu, foi a Tilde, e ela quase morreu. Eu tenho os exames toxicológicos guardados em cofre de banco. Também guardei nesse mesmo cofre um testamento reservado, que separa uma fortuna considerável em nome de Adriana, a fisioterapeuta que devolveu dignidade aos meus últimos dias de vida. Se algo acontecer comigo em circunstâncias suspeitas, entreguem essa carta para ela e procurem justiça em meu nome. O salão inteiro estava em choque, minha gente. Os desembargadores presentes estavam quase caindo para trás. A Bruna estava chorando nos braços da Carmita. O Ademir, aquele que se dizia pilar da justiça, tinha um rosto que era uma mistura de terror puro com humilhação absoluta. Ele sabia que estava acabado,
Sabia que a carreira dele tinha morrido naquela festa. Sabia que provavelmente dormiria no chão duro de uma cela naquela mesma noite. E foi nesse momento, minha gente, que aconteceu a cena que virou meme nas redes sociais nos dias seguintes. O Pedro, sim, o Pedro, ele não aguentou mais. Ele sai do meio da multidão, atravessa o salão com passos largos, ignora a Bruna que chamou pelo nome dele, ignora todos os olhares curiosos e sobe ao palco. Ele para diante da Adriana, olha nos olhos dela e cai de joelhos, minha gente. Cai de joelhos ali, na frente de todo mundo, com o smoking dele encostando no chão duro. Adriana? Adriana? Me perdoa? Me perdoa por tudo? Eu nunca amei a Bruna. Nunca. Eu me casei porque achei que você tinha me esquecido. Achei que tinha te perdido para sempre. Eu cometi o maior erro da minha vida. E eu vim aqui hoje para brigar com meu pai. Mas agora eu vejo que vim por outra razão. Eu vim para te implorar uma chance. Uma última chance para reconstruir o que a gente perdeu. Me perdoa, meu amor. A Adriana olhou para ele, minha gente. Olhou para ele com uma mistura de amor antigo e desilusão nova. E respondeu com voz firme e alta para todo mundo ouvir. Pedro, você chegou tarde demais. Quando eu precisei de você, eu terminei nosso relacionamento para proteger sua vida, porque me ameaçaram te matar. E você, sem me perguntar por quê, se casou com a Bruna dias depois. Você acreditou nas aparências e não confiou no que a gente tinha vivido juntos. Eu já amei você mais do que qualquer coisa nessa vida. Mas hoje, meu coração pertence a um homem que apareceu no meu caminho justamente quando o mundo inteiro estava me abandonando. Eu amo o Heitor. A Bruna, coitada, presenciando toda essa cena, desmoronou. Ela caiu chorando nos braços da Carmita e as duas saíram correndo do salão aos prantos, sem coragem de continuar naquele lugar. O Heitor subiu ao palco, se aproximou da Adriana e a abraçou diante de todo mundo. Com dignidade e respeito, sem exagero, mas com aquela demonstração clara de que sim, minha gente, aqueles dois formavam agora um casal firme, comprometido, unido pelo amor e pela luta pela justiça. O Heitor pegou o microfone e falou com voz calma. Eu me chamo Heitor. Faz alguns meses que eu apareci na vida da Adriana. E eu prometi a ela, na primeira noite em que a gente conversou, que eu ia estar ao lado dela em cada batalha, em cada tribunal, em cada dia difícil, até que a justiça fosse feita. Eu não vim para roubar o coração da Adriana de ninguém. Eu vim porque o coração dela estava vago, ferido, e precisava de alguém que soubesse cuidar. E eu vou cuidar dela para sempre? O Pedro, minha gente, o Pedro ficou destruído. Ele desabou ali no palco, chorando compulsivamente, sendo amparado pelo Kleber, que subiu correndo para ajudar o amigo. Todo mundo no salão olhava com pena para aquela cena. Um advogado talentoso que tinha jogado fora o amor da vida dele por não ter tido paciência de esperar. Por ter acreditado num casamento sem amor. Ele entendia agora, com uma clareza que doía nos ossos, que tinha perdido a Adriana para sempre. E foi nesse momento, minha gente, que os sinais azuis das viaturas começaram a piscar do lado de fora do salão. A polícia tinha chegado, chamada por um dos promotores federais que estava filmando tudo. Investigadores entraram no salão com mandados na mão e se dirigiram diretamente para o Ademir. O advogado que tinha organizado a festa mais luxuosa do ano foi algemado diante dos convidados que ele tinha convidado para ver o triunfo dele. A humilhação foi absoluta. A Pilar também foi levada. Sim, minha gente, algemas nos pulsos daquela mulher soberba. Ela gritava, chutava, ameaçava, mas os policiais não deram bola. Foi arrastada para dentro da viatura enquanto todos os convidados assistiam em silêncio. O Ulisses foi convocado para prestar depoimento junto. A Silvana também. O Tiago também. A família Brandão inteira, minha gente, ia passar aquela madrugada dentro de uma delegacia respondendo perguntas sobre a fortuna do Arthur, sobre a morte suspeita dele, sobre os crimes cometidos em nome do dinheiro. A Adriana olhou para Pilar sendo levada e disse, com voz que ecoou pelo salão: Isso é apenas o começo, Pilar. O que eu comecei hoje aqui nessa festa, eu vou terminar em cada tribunal do país. Você e sua família vão pagar por cada crime cometido, por cada mentira contada, por cada dia que eu passei atrás das grades, pagando por algo que eu não fiz. E o Arthur, onde quer que ele esteja, tá sorrindo essa noite sabendo que a justiça começou a fazer o trabalho dela. E foi nesse momento, minha gente, que se abriu a porta do salão. O Otoniel, a Elisa e o Maurício entram correndo. Eles tinham recebido as notícias por telefone e vieram voando ao encontro da Adriana. O avô abraçou a neta chorando. A Elisa
Aquela mãe frágil, mas guerreira, encheu o rosto da filha de beijos. O Maurício, aquele irmão fiel, saltou de alegria pelo triunfo da irmã. Foi uma cena linda, minha gente. Uma cena que apagou toda a atenção anterior e trouxe para a festa aquela luz da família reunida em vitória. O Heitor abraçou Otoniel com respeito, cumprimentou a Elisa com um beijo na mão, apertou a mão do Maurício com firmeza. Estava selada a aliança entre o novo companheiro da Adriana e a família dela. E os fotógrafos que ainda estavam no salão registraram cada momento daquela reunião que iria estampar as capas dos jornais no dia seguinte. Antes de sair, a Adriana pegou o microfone uma última vez, olhou para todos os convidados que ainda estavam no salão e falou uma frase que ficou marcada. Meus senhores e senhoras, quem trai uma inocente, paga. Quem compra a justiça, paga. Quem esconde a verdade dentro de casa, paga. Hoje o Ademir e a Pilar começaram a pagar. Mas ainda tem gente nessa história que precisa responder pelos crimes. E eu prometo, aqui na frente de vocês, que enquanto eu tiver fôlego no peito, eu não vou parar de lutar, até que todos que participaram da minha condenação sintam na pele o mesmo tamanho de sofrimento que eu senti dentro daquela cela. Boa noite a todos e sirvam-se do buffet. Afinal, o Ademir pagou a conta. O salão explodiu numa mistura de risos, aplausos e murmúrios, minha gente. Uma reação inesquecível. A Adriana desceu do palco de braço dado com o Heitor, atravessou o salão inteiro com a cabeça erguida, com a família dela caminhando atrás dela, e saiu pela porta principal. Do lado de fora, tinha uma limusine esperando o casal. E enquanto os fotógrafos disparavam flashes, enquanto os jornalistas gritavam perguntas, enquanto os convidados saíam do salão sem saber o que dizer, a Adriana e o Heitor entraram na limusine e partiram em direção ao próximo capítulo da vida deles. Meu Deus do céu, minha gente. Foi ou não foi de arrepiar essa noite? Foi ou não foi a festa mais devastadora que essa novela já mostrou até agora? Segurem firme, porque eu tô contando pra vocês que os próximos capítulos vão explorar cada consequência dessa noite. O julgamento do Ademir vai ser um espetáculo à parte. A prisão da Pilar vai virar novela dentro da novela. O sofrimento do Pedro vai romper o coração de muita gente. E a Bruna, coitada, vai ter que reconstruir a vida dela depois de ver o marido se ajoelhar para outra em público. E vocês, minha gente querida, o que acharam desse capítulo devastador? Vocês acham que o Pedro merece perdão da Adriana depois de ter se casado com a Bruna sem esperar por ela? Ou vocês acham que ele perdeu essa mulher para sempre e que o Heitor é o par ideal para ela agora? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a atitude da Silvana de trair a própria cunhada Pilar em público? E do Ulisses? Que nota vocês dão para ele por ter confessado que viu tudo, mas não fez nada por medo? E a Bruna, coitada, ela merece encontrar um amor verdadeiro ou vai continuar sofrendo por causa desse casamento sem base? Deixem a resposta de vocês aqui nos comentários, porque eu leio todas elas, todas mesmo, e adoro debater com vocês sobre cada personagem dessa novela sensacional. Dá aquele like caprichado nesse vídeo para continuar trazendo mais resumos poderosos como esse. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho de notificação para não perder nenhum resumo, compartilhem esse vídeo com aquela amiga que ama novela e vamos formar juntos a maior comunidade de fãs de Quem Ama Cuida da Internet. Um abraço apertado para cada um de vocês e até o próximo resumo, minha família querida.